A dupla Vinícius Júnior e Mbappé fazem uma temporada abaixo do esperado. Não só em questão de números, mas questão de atuação, você olhando para o jogo do Real Madrid. Se convertendo também pela falta de títulos. O Real Madrid ele pode terminar a temporada sem nenhum título. E isso para o maior clube do mundo é um desastre. E a mídia espanhola já começa a destacar a queda de atuação com os dois juntos e apontar os possíveis motivos do porquê que isso está acontecendo. É ego, é tática, é decisões erradas do treinador, é bola de ouro que o Vinícius Júnior não ganhou. Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Quando você pega a temporada do Real Madrid, antes dela começar, existia um hype muito grande em questão de você tentar imaginar o que vai ser dessa dupla, esse trio que depois virou, e depois obrigatoriamente foi virando um quarteto. Então você tinha muita expectativa em cima da chegada do Mbappé no Real Madrid. Você tem um acréscimo de um jogador muito qualificado, um jogador que é mortal na área, que fez boas temporadas com o Paris Saint-Germain, e encaixa ele em um time atual campeão da Champions, já com uma engrenagem rodando. Então você tinha muita expectativa de ver o atual melhor do mundo, que todo mundo sabia que o Vinícius Júnior tinha que ganhar o prêmio. Aí a questão de ganhar já fica para outra história. Porém, a expectativa era, você encaixa esse jogador no time, e você já tendo uma engrenagem rodando, a probabilidade do Real Madrid faturar todos os títulos é grande. Só que muito pelo contrário, o Real Madrid ele pode agora terminar a temporada sem títulos. O que para o maior clube do mundo, isso é um pesadelo. Só que quando você pega os números, você analisa friamente, sem assistir jogos do Real Madrid, você pode até que pensar de uma maneira diferente. Por quê? O Mbappé, em 52 jogos nesse ano pelo Real Madrid, ele fez 33 gols e 5 assistências. 33 gols e 5 assistências. Ou seja, é uma média muito boa, superior à média de muitos atacantes que tem pela Europa. O Mbappé ele começa a temporada num ritmo ainda de adaptação, por conta de que ele não entendia ainda muito ser o camisa 9, e você tinha um encaixe ali realizado com o Ancelotti. Só que ele tem muita participação em gol. Pelo outro lado, você também tem o Vinícius Júnior com bastante participações em gols também. 44 jogos, 20 gols e 12 assistências. Só que a tendência era imaginar com que o Real Madrid tivesse um ataque muito bem estabelecido. Só que quem assiste jogos do Real Madrid, a sensação é que batem cabeça o tempo todo. E aí você começa a ver que críticas já começam a ser apontadas, como apontou inclusive o jornal AS e o Marca. O Marca, ele fez uma crítica colocando da seguinte forma, de que o Mbappé, ele começa a brilhar em campo e ele vem sendo o principal jogador do Real Madrid, principalmente na questão de goleador, quando os holofotes não estão divididos com o Vinícius Júnior, especificamente. Então o Mbappé, ele brilha muito quando o holofote é dele, e isso segundo o jornal. Só que tem outras fontes também que dizem que os dois não têm nada um com o outro. Mas a questão é a divisão de tarefas dentro do campo. E aí que fica um pouco complicado, porque quando você vai falar da divisão de tarefas, o que cada um precisa fazer, recompor, marcar e construir jogadas até o gol, você vê que eles gostam de atuar na mesma faixa de campo. E isso não é novidade para ninguém. Quando o Mbappé jogava pelo Paris Saint-Germain, muitas vezes ele já estava jogando pela ponta esquerda, ele jogava o Neymar para falso 9 e ele atuava nessa faixa. Na seleção francesa, a mesma coisa, o Mbappé ele é ponta esquerda. Às vezes ele joga como um camisa 9, mas ele é um ponto esquerda. E isso também não é novidade, porque quando ele chega no Real Madrid,
além das expectativas que as pessoas criavam sobre um ataque muito mortal, tendo ele, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Bellingham, você também tinha uma dúvida de quem é que vai jogar na ponta esquerda. Só que por uma questão de hierarquia, por uma questão de tempo de casa e por uma questão de ser o atual melhor do mundo, o Vinícius Júnior obviamente ganhou essa função. Só que quando você assiste jogos do Real Madrid, você vê que constantemente eles trocam de posição também. Então há momentos em que o Mbappé joga na ponta esquerda e o Vinícius Júnior vai para falso 9, e o contrário, a maioria das vezes acontece. Mas só que você tem uma questão de divisão ali um pouco complicada. Porque, pensando por um outro lado, também é destacado na crítica que o Vinícius Júnior não sabe o que é fazer gol sem o Mbappé. Em jogos que o Mbappé não está em campo, a tendência é que o Vinícius Júnior não marque. E não é novidade para ninguém que os jogadores do Real Madrid já deixaram muito publicamente, muito bem claro, que o homem-gol desse time é o Mbappé. Vão trabalhar para que ele faça a maior parte dos gols e concentrem nele esse poder, esse canhão de finalização. E os outros vão ajudar a construir as jogadas e também vão finalizar, vão ter as suas participações. Só que o homem-gol centroavante é o Kylian Mbappé. Só que é claro que quando você traz dois jogadores, você mistura dois jogadores com as mesmas características, a tendência é que pode dar certo, mas no médio e longo prazo. O Real Madrid, ele ainda não tem uma cara de time específico. E isso também não passa apenas pelos dois, mas na construção e na solidez do time como um todo. Quando você tinha papéis extremamente específicos de como cada um vai funcionar, na temporada passada era visto de uma forma, porque você tinha alguém com que conseguia conectar essas jogadas muito bem feitas, que era o caso do Toni Kroos. O Real Madrid ele ainda sofre para ter um sistema de criação de jogadas sólido. A gente bate o olho e ainda não vê um Real Madrid como um time estabelecido. E isso dificulta na hora com que você abastece seus atacantes e na hora com que vocês fazem eles entenderem a função de cada um. Então entra muito na falta de sincronia e muitas vezes a tentativa de um individualismo de tentar resolver os jogos. Você vê que constantemente o Vinícius Júnior ele carrega muito a bola, o Mbappé também carrega muito a bola, às vezes tem alguém livre, mas prefere a finalização. Então também muito vai não só da conta da dupla, mas também do Carlo Ancelotti fazer entender o que cada um precisa fazer dentro do campo. É claro que o Carlo Ancelotti ele entende muito mais de futebol do que eu, do que você, do que qualquer um que esteja falando aqui. Mas a verdade é, encaixar os jogadores taticamente faz muito parte do plano que o treinador vai traçar para conseguir fazer com que esse estilo de jogo prevaleça e que ele dê certo. E aí você vê que tem uma falta de sincronia muito grande em questão de aplicação tática, em questão de um tocar para o outro e observar, apesar dos jogadores já terem deixado publicamente que não tem nada um contra o outro e que esse clima é muito bom dentro de campo, mas claramente um clima bom dentro de campo não se reverte em resultados. Então, quando você vê que essa expectativa era muito criada e que o Real Madrid ele poderia ser um time muito letal, não está acontecendo. Isso ficou evidente na derrota contra o Arsenal, ficou evidente na perda do título na Supercopa da Espanha para o Barcelona, e que agora vai ter um El Clássico na final da Copa do Rei, a perda da liderança do Campeonato Espanhol também para o Barcelona, ou seja, de um time que era favorito a conquistar todos os títulos, né? Ou, por exemplo, a Tríplice Coroa, que é o principal, você vê que o Real Madrid ele pode terminar sem nenhum título. E apesar de não ter pago a multa rescisória do Kylian Mbappé, ele vem com alto salário, ele vem com peso e uma grife gigantesca. Só que isso tudo também a gente não pode deixar de lado, que era também um pouco previsível. Como eu falei, quando você tem dois jogadores atuando pela mesma faixa de campo por muito tempo, e você vê que tem sim uma questão de disputa de ego, quando você vê que o Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain
ele fez o projeto e queriam e deram um projeto para ele ser o cara. E na seleção francesa, soou em alguns momentos também dessa forma. Você vê que o cara, ele leva adiante também essa visão. Eu posso ser um homem desse time. Apesar dele ter chegado no Real Madrid, não com o pé na porta, mas sendo muito humilde, entendendo o papel dele. E por outro lado, você tem o Vinícius Júnior, que hoje já é muito grande em Madrid, que resolveu a Liga dos Campeões 2 vezes. Então você vê que pode sim ter uma disputa, apesar do clima mostrar ser diferente. E aí você tem diversos fatores que críticas vão apontar que o Vinícius Júnior especificamente ele tem uma queda de atuação pós perda da bola de ouro. Ele foi melhor do mundo atuando pelo The Best, ou seja, o prêmio da FIFA, mas a bola de ouro específica ele não venceu, foi vencida pelo Rodri, e isso pode ter diminuído a sua capacidade futebolística ali, porque segundo esses profissionais, o Vinícius Júnior meio que se abalou com isso. E é isso que está aparecendo dentro de campo. Pode ser uma verdade? Até que pode. E não sei se os números eles mostram tão diferente isso. O fato é que parecia o Vinícius Júnior, isso é verdade, muito mais decisivo antes do prêmio. Ele decidiu o Mundial de Clubes, agora o Copa Intercontinental. Os jogos que ele fez contra o Borussia Dortmund mostraram que ele estava ali como o grande cara do Real Madrid ainda, e ele ainda estava nessa esteira de atuação brilhante se estendendo do ano passado. O fato é que o Vinícius Júnior ele tem uma queda de atuação, apesar dele ter bastante participações em gols. Dentro de campo ele ainda tem tomadas de decisões erradas, ele dá finalizações erradas, passes errados também. Ele está errando mais que na temporada passada, onde justamente ele foi eleito o melhor do mundo. Só que a questão também não é apenas só dos jogadores. Basta o treinador conseguir ter o entendimento que o Carlo Ancelotti tem de conseguir fazer essas peças funcionarem. O Real Madrid como um todo não sofre só problemas de ataque. Ele sofre um problema coletivo. A defesa do Real Madrid está muito exposta, as laterais estão desfalcadas, o meio-campo ainda não está funcionando. Então, você vê que quando todo o problema coletivo ele aparece, é óbvio que as críticas também vão para o individual. Apesar do Real Madrid sofrer 3 gols, você tem um ataque suficiente para conseguir criar 4, 5 gols por jogo. É óbvio que não vai golear todos os adversários, mas você tem poder de fogo para isso. E quando isso não acontece, você canaliza nos seus 2 principais jogadores as críticas pertinentes. A questão é que o Real Madrid ele nunca está satisfeito com pouco. Ele precisa ter nos seus jogadores a expectativa e as perspectivas que foi criada antes da temporada se converter na realidade. Quando isso não acontece, o canhão está mirado em cima desses jogadores. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final, quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Tamo junto e até a próxima. Valeu!